Hola, ¿qué tal? Soy Mercedes. Olá, sou Shafi. Bienvenidos a nuestro análisis semanal del mercado, un mercado muy complicado y que esta semana se ha movido bastante, no solo por el tema de Irán, sino porque se han juntado otros muchos factores que ahora iremos comentando. Pero vamos, que por lo menos hemos visto que Wall Street quiere frenar la caída, ¿no? Eu creio que hemos visto uma luz al final del túnel. ¿Veis? La duda ahora es saber si es el final del túnel o si es un tren que viene hacia nosotros. Y eso lo miraremos con lo que Mercedes va a comentar y lo que voy a comentar yo. Muy bien. Yo comento como siempre el aspecto macroeconómico y luego veremos los gráficos que son los que en teoría no mienten, Sí, ¿no? el precio descuenta todo. Y ahí veremos cuáles son los escenarios más posibles para de cara a la próxima semana, ¿no? Antes de empezar, os aviso por si hay alguien interesado y se quiere ir organizando. El día 22 de mayo se celebra aquí en Valencia la primera edición del Rankia Market Experience. Y entonces va a ser una jornada gratuita donde vendrán ponentes expertos en finanzas e inversiones, divulgadores financieros. Habrá dos salas, una orientada a inversión a largo plazo y otra más a trading. Y quien quiera venir puede escuchar un montón de ponencias súper interesantes sobre inversión, el mercado, finanzas. Y nosotros estaremos en la sala de trading ofreciendo una ponencia sobre cómo generar ingresos de manera sistemática con opciones financieras. Así que en la descripción dejamos el enlace por si hay alguien interesado, pues se pueda informar mejor y irse organizando. Recordamos también que seguimos activamente colaborando con la comunidad de Discord MTO Opciones y también en la descripción dejamos el enlace y el código de descuento por si alguien todavía no se ha enterado y quiere echar un vistazo a cómo funciona todo esto. Y ahora ya sí, entramos en materia, Muy ¿no? bien. Vamos. Bien, cerrábamos el vídeo la semana pasada diciendo que el mercado estaba acelerando las caídas porque el tema pintaba muy feo y el lunes, de hecho, abrió cayendo todavía más y todos nos esperábamos que la cosa se iba a poner fea, feísima, pero se dieron este cúmulo de factores, circunstancias que hicieron que la caída se frenara y vamos a ir viendo cuáles son, ¿no? Porque no todo ha sido Irán. No, es como dijimos, el mercado mira hacia futuro. Entonces, alguien está viendo algo Que a lo que mejor los demás queremos no vemos, ¿no? buscar aqui e tentar encontrar e saber o que está passando, não? Vamos a ver punto a punto. Muy bien. Entonces, por un lado, el presidente de Irán, que hasta donde yo sé por el momento no había dicho ni mu, pues dijo que efectivamente están queriendo firmar la paz y están dispuestos a negociar con Estados Unidos, con lo cual, pues oye, alguien parecía que estaba al mando y que podía hacer que las cosas aceleraran en la buena dirección, ¿no? Luego además el lunes intervino Powell y Powell normalmente hace caer al mercado, pero es que esta vez dijo lo que todos queríamos escuchar. Y entonces dijo que si bien es posible que la crisis energética actual pues cause un repunte en la inflación, que si esto no se alarga va a ser transitorio y entonces, pues según lo que ellos estiman, todavía mantienen posibilidades de que a final de año pueda haber alguna bajada de tipos. Entonces, oye, ¿qué más quieres? Música celestial para nuestros oídos, bajada Claro, de tipos, a los ¿no? inversores nos gusta, nos encanta que nos mientan, ¿no? Pero Yo voy a poner dos peros. Uno es lo que él mismo dijo, pero casi nadie quiso escuchar, de que es que si esta crisis energética no se alarga, porque esa coletilla siempre está ahí. Y en segundo lugar, que no es por nada, pero la última vez que dijeron que lo de la inflación iba a ser transitorio, pues metieron la pata hasta aquí. Entonces, cuidado, ¿vale? Pero bueno, al mercado esto les gustó. Luego, habíamos dicho que se vislumbraban algunos indicadores técnicos que indicaban un poco que el mercado podía empezar a estar sobrevendido, con lo cual, a la mínima que pudiera catalizar un rebotillo, pues podíamos ver un rebotillo, ¿no? Entonces, llevamos ya dos noticias positivas que podían animar a que hubiese este rebote. De hecho, con lo de Powell empezó ya a subir. ¿Qué más había el día 31, martes? Vencimiento o cierre de mes y cierre de trimestre. Las grandes manos, los fondos de inversión, los planes de pensiones, cierran el mes, rebalancea carteras y, ¿por qué no?, hacen nuevas compras. Entonces, eso también hace que
empiece un poco a moverse el, ¿cómo se dice? El indicador hacia arriba, ¿no? Alcista. Teníamos también el cierre o el cambio del collar de JP Morgan. El collar de JP Morgan mueve muchísimo dinero. Esas patas del collar, cuando están fijas, pues crean ahí sus muros, pero cuando se mueven, pues hay una volatilidad ahí y los muros cambian de posición, con lo cual movimiento en el mercado. Todas esas cosas hacen que esos 2 días, lunes y martes, hubiese movimiento. ¿Y qué pasa cuando empieza a haber movimiento y sobre todo si el movimiento es alcista? Pues que los que están posicionados cortos porque pensábamos que esto se iba mucho más abajo, se ven obligados a cerrar los cortos para no perder dinero. Con lo cual el rebote va ganando fuerza. Cuando el rebote va ganando fuerza, entran en juego los creadores de mercado. Estábamos en gamma negativa. Gamma negativa, para no complicarnos con todo esto, lo que significa es que si el mercado rebota, ellos reaccionan de manera que su reacción aumenta el movimiento alcista y si el mercado cae, su reacción aumenta la caída. Entonces, en este caso, como empezó a haber un rebote, pues el rebote se vio incrementado por la reacción de los creadores del mercado. Y cuando todo esto empieza así a rebotar mínimamente y está todo el mundo pendiente del rebote y no me lo vaya yo a perder, no vaya a ser el último en darle al botón de comprar, ahí entra el FOMO también, ¿no? Entonces se juntaron muchas cosas que favorecieron pues que a partir del martes viésemos ese rebote que hemos visto, que luego yo creo que a lo largo de la semana ha perdido un poquito de fuerza, no sé, luego veremos el gráfico, pero empezamos a tener un poco de optimismo, como decía Safi, luz en el horizonte y bueno, pues bien, por lo Sí, no, menos paró de caer. yo creo que la semana fue interesante. Fue interesante. Eso no quita que desde el punto de vista macroeconómico seguimos igual que estábamos, o sea, es que no ha habido realmente ninguna noticia en firme que sirviera de catalizador y que cambiara la situación. O sea, los problemas en el crédito privado siguen estando, las dudas sobre la inteligencia artificial y el cómo va a afectar a la valoración de las empresas, eso sigue estando. Y en cuanto a la guerra de Irán, los precios del crudo seguían por las nubes el viernes y hasta... No, perdón, hoy estamos grabando viernes. Jueves. Hasta hoy estaban tanto el Brent como el WTI por encima de $100. O sea, el crudo está subiendo. Sí que es verdad que se habla de posibles acuerdos para monitorear el control del estrecho de Hormuz entre Irán y Omán, que esto es un punto a favor, por lo menos ya no es solamente Irán, incluyen también a Omán. Quieren poner orden en ese paso del estrecho, pero una vez se haya firmado la guerra, o sea, de momento, la guerra, no, perdón, La la paz. Paz. Entonces, de momento no hay solución a ese problema, sigue cerrado. El domingo, cuidado, porque se reúne la OPEP Plus. Estos son todos o casi todos los países, las manos fuertes de los que producen petróleo. Y entonces, dependiendo de las decisiones que tomen en cuanto a aumentar o disminuir la producción de petróleo, pues puede afectar al precio y puede, por lo tanto, también crear movimiento en el mercado de cara a la apertura del lunes. Y todo el mundo se ha quedado con lo de en 2 semanas se termina la guerra, que eso lo llevamos ya escuchando qué sé yo cuánto tiempo, pero de repente nadie habla de que el lunes termina el plazo que dio Trump para empezar a bombardear a lo bestia las instalaciones eléctricas o energéticas o en fin, para aumentar muchísimo la agresividad de los ataques contra Irán, que era el día 6 a las 8 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, si no recuerdo mal. Quiero decir que, que no ha cambiado nada, que seguimos igual que estábamos, pero hay rebote. Bueno, pues a ver cuánto dura este rebote y cómo de fiar es, supongo que dependerá de las noticias que vayan viniendo durante el fin de semana. Así que más o menos eso es lo que hay. Ese es el panorama, Ese ¿no? es el panorama. Y ya hemos mencionado algunas de las cosas que vienen, de las noticias que se van a publicar la semana que viene, pero hay más, ¿vale? Entonces, vamos a verlo. Resultados de la próxima semana, muy pocos. En nada arranca ya, o sea, estamos ya arrancando la nueva temporada de resultados, porque aquí se enlaza una temporada con otra, nunca se termina. A destacar de esta primera tanda, pues yo me quedaría con Delta Airlines,
Porque, bueno, porque todo el mundo está muy pendiente de cómo empieza a afectar el precio del petróleo a los sectores que más dependen del petróleo, ¿no? Y de su precio. Y pues Delta Airlines puede ser de las primeras empresas que empiecen a contar un poco cómo ellas lo están viviendo y cómo lo están sintiendo y cómo se están posicionando. Me decías tú en cualquier caso que Delta Airlines no es de las que más se ven afectadas, ¿no? Porque tiene refinería propia. Sim, a Delta Airlines hace tempo comprou uma refineria para ser uma espécie de hedge de proteção contra o petróleo, não? La variação do petróleo. Vale, Então, de hecho, se miramos o gráfico de Delta, está melhor que as outras. Pero é sempre bueno escuchar o que vai dizer, claro. porque Y afeta o luego, negócio, pues, não? El sector. sí, y luego, bueno, pues quien tenga en cartera a lo mejor Constellation Brands, también el miércoles, ¿vale? Muito bem. Agenda económica. Pues una semana bastante completa. Aquí no sale, pero el domingo ya hemos dicho reunión del OPEP Plus, a ver cómo afecta eso a los futuros ya el propio domingo y a la apertura del mercado el lunes. El lunes 6 de abril, fecha límite que puso Trump para aumentar la intensidad de los ataques. Ya veremos qué pasa, porque con Trump nunca se sabe, a lo mejor hay un nuevo aplazamiento, vete tú a saber el qué, pero tenerlo en cuenta. Tenemos además también el ISM de servicios el martes. Tenemos el miércoles las minutas del FONC. Siempre es interesante saber qué es los detallitos, ¿no? De la última reunión del FONC. Tenemos el jueves los datos del PCE, que es el dato que mira la Fed a la hora de tomar decisiones, y el viernes del IPC. Pero aquí cuidado porque los del IPC, según indica, son los de marzo, luego ya estarían en principio afectados por la guerra de Irán, pero los datos del PCE, según indica, corresponde a febrero, con lo cual aquí todavía no estarían afectados por la subida del petróleo y toda esta movida, ¿no? Y tenemos también el jueves el dato del PIB del cuarto trimestre. PIB não, assim, el PIB. PIB. Así que un montón de datos referentes a la economía de Estados Unidos. Los datos de empleo que han salido esta semana, pues unos indican que el empleo se mantiene estable, es decir, que ni crea empleo ni lo destruye, y el que ha salido hoy, que es el dato gubernamental, pues ha salido extraordinariamente bueno, con lo cual nadie se lo cree, porque luego siempre lo corrigen a la baja, entonces ese pues no tiene mucho, bueno, no sé, ahí queda, ¿no? Y eso es un poco lo que yo tenía que contar. Estamos, yo creo, en un momento en el que las noticias van por un lado y la bolsa puede ir por otro, entonces habrá que estar atentos a cualquier movimiento, porque Especialmente a níveis técnicos em los gráficos que podem ser decisivos, não? Eu creio que aí é onde temos que estar atentos para movimentos de curto prazo. muy bien, pues vamos a ver entonces los gráficos que dicen. Bem, vamos ver primeiro os quatro jinetes del apocalipse. Há algo interessante aqui que me chama a atenção. Desse lado, os gráficos, do lado esquerdo, os gráficos estão, digamos, na escala diária e do lado direito estão com a escala semanal. Semanal. O que passou essa semana? Nós outros comentávamos antes que o VIX sigue subindo, não está sendo esses movimentos que hacía antes, sigue subindo, pero essa semana começamos a ver que a vela de miércoles e jueves terminaram aqui por debaixo da média, essa negra de 8, a de 21, perdão, exponencial, e a média de 8 começou a apontar hacia abaixo. Então, poderia ser o início realmente de uma volta ao nível de 20, que estaria bem. Pero el petróleo, esse é o ETF que sigue o petróleo americano, o WTI, sigue subindo muito. La semana passada, nosso objetivo aqui, sendo um movimento estimado muito rápido,
nós esperávamos que podia chegar a 145. Esta vela ha chegado a 140. Se miramos no quadrado que sai aqui, el high, vemos que chegou a 140, ou seja, mais ou menos 3, 4% por debaixo do objetivo que estávamos esperando. Então, foi uma subida com gap muito alta. E isso me chama a atenção, porque de los 4 que estamos vendo, foi o único fator, digamos, negativo. De momento, o dólar está aqui na resistência, aún não tem um movimento forte, como hemos tenido aqui semanal, está aguantando bem a nível de 100. Cuidado si rompe esa resistencia. Sim, pero de momento De está momento aguantando. no la ha roto, vale. E as taxas de interesse, la semana ha tenido uma caída e está ao redor de 4,3%. Já é uma boa señal que não hemos roto o nível de 4,5%. Então, de los 4 gráficos, me chama a atenção que ha subido muito o petróleo. E não só o WTI. Eu estou usando ETFs aqui porque esse broker eu não tenho acesso a futuros. Mas se vemos aqui o ETF que sigue o Brent, que é o internacional, também ha subido, não? Sigue com uma tendência igual. Então, há uma pressão e nesse sentido. Antes de mirar as outras coisas, eu queria só comentar algo que me chamou muito a atenção essa semana. Se vemos aqui as empresas petroleiras, o ETF de las petroleras, não é? O XLE. Vamos a ExxonMobil, que é a mais grande do grupo. Mira, 4 dias caindo. Está chegando a uma zona que me parece um suporte, pelo menos de curto prazo. Já parou 2 vezes. Veremos se na próxima semana retoma a tendência alcista. Pero se vemos outras grandes, como ConocoPhillips, essa caída ha rebotado um pouco, pero ha hecho um movimento como hemos visto aqui, não? Se vemos Chevron, muito parecido a ExxonMobil, ha caído. E se vemos, por exemplo, Halliburton, que é outra grande, um movimento parecido, Oxy, também parecido, e Phillips 66, ou seja, estamos vendo que, apesar que o petróleo ha tenido uma subida muito grande, muita gente já está recorrendo benefícios em las petroleras. Yo misma. Então, há alguém que sabe algo que não sabemos? Isso na próxima semana descobriremos. Se esse gráfico sigue subindo, as petroleiras provavelmente vão volver a subir. Pero se esse gráfico começa a perder força, podemos ver mais caídas em las petroleiras. Vale. Uma vez visto esses 4 gráficos e comentado a curiosidade das petroleiras, vemos os índices que acompanhamos. Não está o Dow Jones, pero está aqui o SPX, que são o índice SP500, o Nasdaq 100, o RUT, as pequenas empresas, e o ouro, porque o ouro está muito de moda ultimamente, não? Lo que eu estou vendo no ouro, e eu não sei se vai, pelo menos é o que eu espero, e eu creio que o ouro vai estar um período, não sei se vai ser semanas ou meses, dentro deste rango algum tempo. Se perde a parte superior ou inferior, tendríamos que fazer uma nova análise. Pero isso é em função de lo que já passou anteriormente, então eu espero o ouro de momento movendo-se aqui. Pero estamos vendo que o ouro não ha tenido força para superar esse nível de 445, 444. Ni siquiera sé si ha llegado a cerrar el gap o se quedó corto. Não, se quedou corto, se quedou aqui, se pongo, o máximo chegou a 440, então se quedou 5 pontos por debaixo do gap. Vemos que o ouro está agora em um rango lateral andando de lado. O SPX, que é o SP500, me pareceu interessante essa semana, porque quando terminamos o vídeo da semana anterior, estávamos nessa vela
que havia caído 2 velas depois de perder o mínimo dessas 2 grandes velas rojas que apareceram em outubro e novembro. Quando perdeu esse mínimo, caiu forte 2 velas, foi quando hicimos o vídeo anterior, e logo seguiu caindo um pouco mais. Pero martes, o dia 31 de março, houve um rebote, superamos a média de 8 e tocamos a média de 21. Logo tivemos o discurso de Trump, que foi de madrugada de aqui de Espanha, e o mercado ao dia seguinte abriu com um gap barrista, abriu aqui em 6.500 algo, pero terminou o dia subindo. Incluso terminou um pouco positivo, não? Sem força aún de superar o máximo do dia anterior. Pero o que eu estou vendo aqui, se vemos os numeritos que aparecem em cima das velas, já são números em color negro. Isso já me indica que as velas estão nascendo máximo superior a los máximos recentes. Então, antes, quando estava caindo, os números rojos decía que um mínimo a cada dia, não? Então, isto já me chamou a atenção e eu creio que foi uma boa notícia. Logo entraremos em mais detalhe de análise. Aqui é uma visão de los 4 juntos. El Nasdaq, algo similar, não? Venia cayendo, luego volvió a subir, pero en ese no ha superado el mínimo de las 2 grandes velas de octubre y noviembre. Es verdad. Aqui então está um pouco mais débil que o SPX. E me está gostando o RUT. O RUT, de certa maneira, não ha perdido esse nível que havíamos dibujado antes, não? Esse nível aqui. E não só isso. Essa configuração me parece uma configuração, digamos, um pouco alcista, mais alcista que os demais, que está formando uma espécie de W aqui. Então, de certa maneira, eu o que estou esperando é se o RUT rompe esse nível que vou marcar aqui, que é esse máximo em 2.545, podemos ver uma forte, não diria forte, mas podemos ver subidas aqui no RUT seguindo e tentando volver a tocar o nível de 2.700. Então, é algo que vale a pena acompanhar e estar atento. Como comentário adicional, nós outros com essa caída estávamos muito preocupados. O VIX subiu muito, pero para que entendáis um pouco as 2 maneiras que vemos o mercado. Nós hacemos DCA em la conta de nossas hijas. E quando o VIX, que vemos aqui, o VIX estava por em cima de 30, quando tocava o DCA, aún com o índice caindo, nós duplicamos a inversão de DCA em las contas de nossas hijas. Pero para quem está haciendo trading, lo ideal é diminuir as inversões e esperar uma confirmação de rebote. Como nossas hijas têm uma inversão para dentro de 30 anos, aproveitamos momento como este para duplicar o valor invertido. Então, hemos tenido um rebote, hemos visto que o RUT está melhor que os demais, ha aguantado o suporte aqui, o suporte de 2.437, e veremos na próxima semana com todas essas notícias macro que vai passar aqui e entraremos em detalhe agora com os outros gráficos, não? Bueno. Pero antes de mostrar os gráficos, digamos, por detalhe, queria simplesmente mostrar outra vez os sectores do SPY. Temos XLE a um SIG positivo a médio prazo e XLU de utilities também. Havíamos comentado que o utilities estava formando aqui um suporte na média de 50
e ha seguido subindo. Então, esses dois sectores, interessante. Pero, se esse sector de tecnologia, discrecional, financeiro e comunicação, se esses quatro não cambiam de tendência, provavelmente este não vai volver a subir. Então, quero estar atento a ver como se vai comportar esses quatro na próxima semana. Vale. E os outros áreas de interesse em el mercado, vemos que não ha cambiado muito. O ETF de dividendos internacionais está tentando romper, digamos, el 42, 70, Está ahí en una 43. cajita de sufrimiento. Poderia ser interessante se sigue subindo. Então, podemos ter buenas notícias em la parte de dividendos internacionais. El BIG é muito correlacionado ao SPY, de momento sem força, não? E comentamos, o ETF de Brasil, apesar de los emergentes está aqui nesse suporte, o ETF de Brasil, se ponemos aqui, se ha comportado melhor, não? Se ha aguantado a média de 50 e continua subindo. Já veremos se vai conseguir manter Yo creo a racha. que de los países emergentes, Brasil es uno de los que está mejor posicionado para lo que pueda venir, ¿no? Por producción de petróleo, producción de tierras raras, E também de algumas commodities. commodities. Bem, então, pero el panorama, de certa maneira, não ha cambiado muito com relação à la semana passada, não? Pero hemos visto que alguns brotes verdes por aí. Bem? Bien. Vamos mirar lo que é a análise de mercado. E aqui há uma coisa interessante. Nós sempre decimos que não nos gusta ver na semana o VIX aqui como o primeiro. Essa semana o VIX está como o último, o que mais ha caído. Então, boas notícias hemos tenido. E hemos tenido, digamos, quase 4 dias aqui de caídas. Veremos se consigo volver a nível de 20. Isso ha sido uma boa notícia para o mercado. Se vemos as MAG 7, as MAG 7, tal como o SPY e o Nasdaq, ha tenido um rebote com volume mais alto que o promédio. Nós havíamos deixado esse Fibonacci que nós esperávamos que chegasse aqui aos 54, 54, 50, ha parado um pouco antes e ha rebotado um pouco antes. Esse rebote é definitivo? De meu ponto de vista, falta muito trabalho para poder romper primeiro essa linha de tendência, porque tivemos, digamos, esse triângulo que rompeu hacia abaixo, como já rompeu, estamos agora tentando volver a superar esta linha de tendência barrista. E, pelo que veio, estamos mais bem dentro de um canal que barrista que outra coisa. Veremos se vai haver força para romper o canal barrista e volver a la tendência. Pero tuvimos esse cruce de vela, que é em inglês, é o cruce de la muerte, que poderia indicar um pouco mais de, pelo menos, tendência lateral. Não significa que depois que cruza vai seguir caindo. Normalmente esse é um indicador um pouco retrasado, não? Como hemos visto aqui, pode seguir um pouco de lado e logo volver a subir. Pero ha rebotado por encima desse nível que era de suporte e isso ha sido boa notícia. Lo que temos que ver é se realmente vai romper esse canal barrista. Vemos o setor de semicondutores, o ETF SMH, depois de perder o nível de 373, 374, ha tenido um rebote bastante bueno, pero não ha superado a média de 50. Estamos dentro dessa caja del sofrimento
E mientras sigamos aqui dentro, o Nasdaq provavelmente não vai ser muito. E se vemos o IGV aqui lutando para rebotar nesse nível de suporte de 77. Então, as empresas de software e de semicondutores peleando para superar esses níveis. Sigue frágil, sí. Visto isso, se vemos o Nasdaq de igual ponderação, muito parecido e não ha conseguido, o rebote de jueves não ha conseguido superar El essa máximo de la vela de semana, ¿no? miércoles, não? E estamos lejos do nível de 130, para poder mostrar um pouco de câmbio de tendência. Então, vemos que internamente o Nasdaq aún falta muita força. E se vemos o Nasdaq como tal, o índice Nasdaq, vemos que está muito parecido com el de igual ponderação, aunque ha vuelto al nível de 2360 de la extensão de Fibonacci, e hemos tenido uma caída bastante grande para o que é o Nasdaq. Aqui algo de 12%, não? Então foi uma caída interessante. Pero que estamos vendo agora? Eu vou quitar o Fibonacci que nós outros rebotamos no nível redondo de 23.000 e não chegamos a esse nível mais abaixo. Então, de momento sacamos isso, pero que estamos vendo? Vai ser agora o zoom e o Nasdaq estava dentro dessa caja, ha perdido o suporte, ha rebotado em 23.000, pero aqui em 24.000 não ha podido ter força durante a semana para rebotar esse nível. Eu personalmente não vou fazer nada em el Nasdaq mientras eu não tenho uma confirmação que esteja rompendo esse nível, porque podemos ter alguma notícia negativa e volver a cair, não? Apesar de que eu vejo que me parece que o canal está tentando romper aqui, pero aún sem força. Então, o volume foi mais baixo. Então, o Nasdaq me parece que sigue um pouco debilitado e eu não haria nada se não rompe esse nível. E logo, não há que olvidar-se que temos essa média de 200 e a de 50, que são dois pontos de muita resistência que muita gente mira isso, não? Sim. Sem considerar esta parte de aqui abaixo. Então, toda essa zona que estamos vendo aqui vai ser como um ladrilho para sujetar o Nasdaq aqui abaixo. Veremos se vai ter força. Então, eu tendria prudência aqui antes de fazer alguma coisa. Se vemos o SPX ha hecho um movimento muito similar digamos, ao Nasdaq, e se nós vemos aqui, desde que começou hasta o máximo que é legado, ha caído quase 10%, não chegou a ser 10%, pero quase 10%. E estamos dentro desse canal barrista, não? Comentamos na semana passada, derramos essas duas linhas que nós esperávamos, já que os indicadores estavam já muito sobrevendidos e havia 4 dias caindo sem parar, poderia haver um rebote durante a semana. E de hecho, o rebote ha tocado a parede deste canal barrista, igual que o Nasdaq não ha tenido força. Então, se esse movimento já ocorreu, qual é a dúvida agora? A dúvida agora é se esse movimento vai chegar aqui e vai seguir caindo, que era o que havíamos comentado, ou se vai tentar romper e temos esta área que é uma área de muita resistência por esses níveis que temos aqui e essas duas médias que estão nessa zona de confluência, mas o canal barrista que está aqui tentando superar. Hemos tenido menos volume que o promédio, então esta zona muito importante para ver
quando vamos conseguir superar este nível. Então, vemos Nasdaq e el SPX intentando um rebote, pero sem força. E se vemos um pouco mais de detalhes, donde começou, que é justo aqui a caída, hasta, vou poner os extremos, hasta esse extremo, nós temos que está volvendo a rebotar, está parado. Vou poner um color mais forte. Esses 3 pontos ou linhas azuis são as mais importantes de meu ponto de vista. E mira que interessante. Esse nível de 61,80 coincide com essas duas áreas que foram suporte e agora está funcionando com uma certa resistência. O nível de 50 está aqui muito cerca da média de 200. Então podemos ter uma resistência importante. E a média de 50, como está caindo muito rápido, se seguimos rebotando, esse nível aqui vai coincidir provavelmente com a média de 50. Então, esses pontos me parecem importantes, temos que estar atento. Le va a hacer falta la misma propulsión que el cohete. Que el cohete Artemis. Porque se hace esto, o se hace esto, o esto, podemos considerar el rebote, el salto del gato muerto, ¿no? Ahí sería mala señal. Sería mala señal. Lo ideal, lo que me gustaría ver, es que toque la media de 200, vuelva a tocar aquí y vuelva a subir. Daria mais confiança ao movimento. Pero independente disso, para não dizer que estamos muito pessimistas, nós comentávamos antes que normalmente estes rebotes aparece um velão muito forte, logo um período de consolidação para seguir subindo. Veja o que passou com o rebote anterior. Tivemos um velão muito grande, logo estuvo por essa zona um pouco de congestão aqui, superou o velão, pero estava a média de 50 e logo a média de 200. Quando superou realmente, a partir daqui ganhou força. Entrar aqui pode generar muita ansiedade e ter o stop loss muito cerca, podemos ter mais perdas que ganância, não? Então, hay que ter cuidado com isso, hay que ter convicção que realmente vai volver a la tendência alcista. No, además, fíjate, casualidades de la vida, que yo creo poco en las casualidades, pero bueno, es que si se da algo así parecido de unos días de confusión antes de decidir hacia dónde tira, nos vamos a meter ya en resultados. Y ya vamos a estar otra vez en qué van a decir estas empresas sobre cómo les afecta o no toda la situación actual y cómo eso va a condicionar la valoración y si van a ser bien recibidos o no. Entonces... Exacto. Então, há coisas que estão ocorrendo. Então, isso que passou aqui, não descarto que pueda volver a suceder aqui. Acá. Não? Com esse movimento de abril de agora. Particularmente, eu esperaria uma confirmação de tendência antes de fazer uma inversão com convicção. Independente disso, vou só comentar, nós compramos calls nesses dias, compramos calls no SPX, no SPY, não? Que é o ETF, que é mais barato que este, que é o índice. Compramos calls a 140 dias, porque esperamos que poderia, aunque haga um pouco, pode mais adelante subir. Claro, é uma inversão pequena para o tamanho de nossa conta, estamos fazendo gestão de risco antes, porque se há uma perda, podemos sair antes com stop loss e não temos uma perda grande se é que o índice continua caindo. Mas se recupera, já estamos fazendo
DCA para invertir, ¿no? Claro, porque lo que te iba a decir es que cuando hay caídas como esta, uno siempre está esperando el poder aprovechar y la pregunta del millón es ¿y cuándo empiezo a comprar, no? ¿Cuándo es el momento idóneo? Pues claro, es que al final el momento idóneo pues como que no existe porque nadie es muy difícil coger el punto más bajo y el punto perfecto, pero cuando hay este tipo de paraditas, pues uno ya puede empezar a hacer aportaciones por si acaso es ya el inicio del rebote definitivo. No vaya a ser que por esperar mucho pues uno se lo pierda, ¿no? Sí, Pero nosotros, dejándose cartuchos porque puede seguir cayendo. sí, no queremos dar consejo de nada, estamos No, eso es comentando lo que lo que nosotros hacemos, estamos pero haciendo. Nós estamos queimando toda a pólvora aqui, né, nos cartuchos. Hemos hecho estamos fazendo DCA, uma primeira entrada, e se temos confirmação, seguimos ampliando. y si Pero tira se para temos, abajo, pues salimos e cerraremos não y perdemos ya muito. está. Sí. Então, essa é a nossa filosofia agora mesmo. Nossas inversões de largo prazo, aún mantenemos, comentaremos em nosso vídeo de fim de mês, Sí, que no lo hemos hecho que não todavía. hemos hecho, pero haremos um vídeo mais curto, que essa semana foi complicada para nós outros. Pero esto, e aqui temos el RUT, que de certa maneira me está gostando mais el RUT que os demais. Primeiro, estamos por cima da média de 200. Não? Segundo, esse nível que foi máximo aqui foi a zona que é a parada desta vez. E quando rompeu, caiu, estuvo por essa zona, estamos agora dentro dessa zona e toda a caída de março, apesar dessa caída, não hemos perdido esse nível. Se houvéssemos perdido a média de 200, poderia ser um Ahí pouco ya mais sería grave. peor. Então, el RUT me está gostando, não só isso, que estamos vendo uma visão um pouco panorâmica. Nós vamos ver agora um pouco mais em detalhe, que depois dessa caída, hemos visto uma espécie de formação. Não é exatamente um doble suelo, pero No, muita gente, principalmente os que seguem BioNew de el sistema CamSlim, eles dizem que isso é um doble suelo inclinado, chueco. chueco. E o que buscam é a ruptura desse nível para poder esta caída ou esta replicar aqui, que seria o objetivo de movimento. Então, podemos ver o RUT se realmente confirma romper aqui e volver mais ou menos a 2.600, 2.650, sendo um movimento esperado a longo, não? Pero esse movimento me ha gostado, me gostaria ver que rompa. Vou poner essa caja aqui como uma espécie de resistência. Me gostaria ver que o RUT rompa esta área, porque é o ladrilho que mantém o RUT aí abaixo, não? Se temos uma ruptura com convicção aqui, podemos ver continuação da tendência alcista. Muy Pero bien. não é uma batalha vencida. Aún estamos nesse sector, apesar de ter boa configuração, necessitamos confirmação que vai romper hacia arriba, não? Hombre, no olvidemos que el año empezó, que parece que ya estemos terminándolo, pero llevamos 3 meses. El año empezó con una rotación de carteras hacia empresas medianas y pequeñas. Entonces es posible que todo esto haya causado aquí un poco de terremoto, pero que la tendencia sea volver otra vez a coger lo que se empezó durante el mes de enero, ¿no? Claro, e Puede ser. aproveitando o que tu estás comentando, vemos as empresas medianas muito parecido com o RUT, não ha Mira, perdido este doble suelo sí que está más alineado uno con el otro. aqui, não? Sí. Não ha perdido a média de 200 e está uma tendência muito similar digamos, ao RUT. E aqui me gusta mais que esse sector
Aqui ha funcionado, era Sí, resistência, aqui ha funcionado com suporte. sí. Então, é um gráfico, me parece um pouco mais limpo que Que el de el Rat, RUT, sí, aunque esse máximo de aqui está nessa zona agora mesmo. sí, Pero los niveles que han parado, las pequeñas e médias empresas, me han gostado muito. E para terminar o vídeo, eu creio que como estamos volvendo, podemos ter rebotes. E eu he visto algumas empresas que não caíram muito oh, durante o mês de março, que podemos estar atento na próxima semana ou nas próximas semanas. La primeira, como está de moda o tema de opções, todo isso, uma empresa que trabalha com opções, CBOI, está em uma tendência alcista, não? Sigue sí, alcista, la média de 50 subindo, de 200 subindo, e jueves ha superado esse nível com uma vela, me parece bastante potente, e eu espero que essa ação continue subindo. Não vale. digo para comprar aqui, podemos esperar um rebote na média de 50, pero é algo que podemos seguir Sí, vendo. ahí está buena, no sé cuándo tiene los resultados, pero igual para hacer alguna Dia, estrategia, dia 1º de maio, previsto, há que confirmar essa fecha. bueno, É, algún credit spread se podría mirar. exatamente. Uma outra que me gusta é Netflix. Netflix, depois da notícia da cancelação da compra de Warner Bros., ha tenido uma subida espetacular. Eu creio que ha recuperado quase a metade da caída e logo ha hecho esse movimento de zig-zag e está tentando volver a subir. Ujú, E eu espero que vá volver pelo menos ao nível de 100. Pero aqui há que estar atento, porque temos earnings call a metade de abril. Então, sí, se es de alguém las quer primeras entrar en aqui, sacar resultados. tem que estar atento. Pero a configuração me parece interessante. Outra empresa que me está chamando a atenção, e me parece que é um pouco o sector que está indo bem, Walmart. Walmart está superando aqui essa linha de tendência barrista, justo na média de 50, um bom ponto de entrada, Ujú, de meu ponto de vista, e se confirma lá a ruptura, podemos seguir com essa tendência alcista. Pero não só o Walmart, se vemos Costco, eu havia feito algumas análises aqui, vou para a comunidade MTO, pero Costco está sendo também um movimento em zig-zag um pouco mais extendido que Netflix, pero é algo, podría ser una bandera poderia ser también, uma ¿no? bandeira. Então, me parece interessante, se rompe esse nível de 1020, podemos ter objetivos aqui arriba. Não só o Costco, Target, que estava muito Castigada. castigada, para nossas hijas, e nessa subida, superando esse nível, nós outros compramos, sigue subindo, podemos, Tiene se que romper supera esse ahí. 120, podemos ver outra vez aqui a 130. Então, Target também subindo. E eu não he visto Kruger, pero Kruger também sendo um movimento de a mais largo prazo. Veremos se consegue subir pela média de 50, apontando hacia arriba, não está mal esse gráfico. Então, vemos que o sector de supermercados está caminhando bastante bem, não? Ujú, E por último, uma empresa que muita gente leva em carteira, que é Cardinal Health, me está parecendo interessante. A empresa sigue em tendência alcista, de mais largo prazo, não? E ha parado nesse nível e está tentando rebotar. Eu creio que se supera a média de 50, poderíamos ter continuação de rebote. E essa, eu creio que está por aqui. Se superamos esses níveis, podemos ter continuação. Estaria atento a essas empresas.
como grupo de empresas, e para terminar, para não ser muito, pero como grupo de empresas, eu estou vendo dentro do setor de semicondutores algumas empresas interessantes. Lite está superando o máximo, é a que está mais acelerada destas. Esta vela muito potente, não, com mais volume do promédio. Então, o setor de memórias dentro de semicondutores parece que se olvidaram que já não hace falta memória e agora parece que hace falta outra vez. No se ponen de acuerdo, Não se no ponen saben, de parecen la acuerdo. margarita, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Vemos Western Digital, um movimento similar, rebotando na média de 50, aún não ha superado o máximo, pero sigue em tendência alcista. SNDK, Uy, está subido un montón estos días. muito parecido, rebotando na média de 50, tem que superar o máximo, é uma empresa um pouco mais cara, pero está aí. Seagate, muito parecido, tentando superar esse nível de 430. Então, estamos vendo que as empresas de memória estão tratando de seguir La a tendencia que Lite, que llevaban, foi ¿no? a primeira. E lá que muita gente conhece, Micron, que está um pouco mais rezagada comparada com as outras, aún não ha superado esse nível, pero se las de memória continuam com força, e eu creio que poderia superar esse nível e volver a entrar. Muito volume esses dias com essa caída, provavelmente muita gente está começando a se DCA outra vez. O que queres que eu te diga? As notícias estão malas, a nível macroeconômico, a nível econômico. Nível econômico, digo por el preço do petróleo e está a Las gasolina perspectivas ahora cara. mismo son malas. Sí. Pode haver repunte de la inflação, mais de lo que está havendo, pero eu vejo que muita gente mira hacia o futuro e aproveita a hora para começar a ser DCA com inversões. Estou começando a ver alguns brotes verdes em los índices, em las ações, alguns grupos de ações como estes de memórias e como o de supermercado começando a afirmar-se e volver a la tendência alcista. Veio algumas de asseguradoras, que não é mostrado aqui, também começando a mostrar sinais positivos. Então, eu não me quedaria centrado só nas notícias. Eu trataria de ampliar o abanico de empresas, começar a mirar empresas com mais detalhe. Como comentamos antes, não veio o momento para seguir índices, que os índices estão aún debilitados, pero veo empresas começando a mostrar fortaleza. Quizás vale a pena buscar essas empresas com força relativa Superiores superior al índice, ao ¿no? índice, não? Isso pode cambiar, por supuesto. As notícias, a semana que vem é uma semana importante a nível macroeconômico e de notícias geopolíticas. Não queremos gastar todos os cartuchos, estamos entrando de pouco a pouco, aproveitando o buy the dip. Se é um dip solo, se continua caindo, salimos, aparcamos nosso dinheiro em fundos monetários e esperamos a resolução da tendência. Isso é o que estamos fazendo por agora e aguardando e vendo se a água está fria, ponendo um pé e pero com el outro atrás, não? Sí, lo que dicen, ¿no? Prepárate para lo mejor, pero... No, espera lo mejor, pero prepárate para Para lo lo peor. peor. Bueno, yo creo que sí, que la turbulencia está creada por la guerra, el mercado ya la ha asimilado. Lo que yo no sé es si ha asimilado las consecuencias, porque como van a depender mucho de lo que se alargue el conflicto, pues eso a lo mejor ahí todavía no está descontado del todo lo que pueda venir a partir de ahora, ¿no? Y entramos en resultados, en las temporadas de resultados, pues volveremos a ver otra vez qué es lo que dicen las empresas, cómo van las monetizaciones de la inteligencia artificial y en base a eso pues volveremos a ver si hay que ajustar esas valoraciones, que es lo que en la temporada anterior causaron las caídas de las grandes, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso es lo que puede hacer que el rebote se frustre o Sim. no.
ya veremos. Entonces habrá que estar atento. Yo creo como tú que hay que mirar sectores con fuerza y a dónde se está yendo el dinero porque puede que el índice no se recupere o no se recupere con mucha velocidad, pero puede haber acciones que sí. Entonces esas hay que vigilarlas. Y como yo soy la que pone siempre el puntito pesimista, pues no nos olvidemos de que suponiendo que estuviéramos en el hipotético caso de entrar en un mercado bajista, que todavía no lo estamos, pero por si estuviéramos en las puertas, recordemos que cuando hay caídas de varios meses, siempre se producen también momentos de rebote, a veces rebotes muy fuertes. Entonces, oye, yo creo que ahora mismo es que están todos los escenarios abiertos, pero iremos paso a paso viendo lo que pasa. E um comentário final: sempre há um bull market aunque o mercado esteja caindo. E eu creio que o setor de utilities sigue forte aún. Mm. Não é mostrado aqui, pero há muitas empresas dentro do setor que estão em tendência alcista. Então, é um mercado para buscar empresas, não é um mercado para buscar índices. Mira, vamos a hacer una cosa, ya que tienes un montón de acciones por ahí que has visto interesantes, pero no da tiempo a contarlas aquí, las compartimos en la newsletter gratuita de la semana que viene, Muito bem. ¿vale? Suscríbete, abajo dejo también el enlace. Abajo dejo un montón de cosas, tienes que entrar en la descripción y mirarlo todo. ¿Algo más que decir? Não, eu creio que é tudo. Muy bien, pues esperemos que estéis pasando feliz Semana Santa y también aprovechamos ya para felicitar la Pascua a todos aquellos que la celebréis. Gracias por haber visto el vídeo hasta aquí. Si te ha gustado, dale like. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Feliz Páscoa e nos vemos no próximo vídeo. Hasta luego.